Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. Hoje eu trago para vocês o meu bolo no pote de chocolate. Trago também um dos meus recheios de chocolate. Esse aqui é incrível, é muito saboroso e econômico. E uma massa perfeita que, além de econômica, acima de tudo, ela é muito saborosa e macia. Então vamos ao passo a passo. Então, vamos começar preparando a massa do bolo. Numa vasilha bem grande, eu vou colocar 500 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar o refinado. Vou colocar também 200 gramas de chocolate em pó. Aqui eu estou usando 100 gramas de achocolatado Nescau e 100 gramas de chocolate em pó 55% cacau. Vou peneirar muito bem para tirar todas as pedrinhas, tá bom? E o açúcar eu não peneirei porque ele é o cristal, tá? Mas se o seu for o refinado, você peneira também. Aqui eu tenho 800 gramas de farinha de trigo e eu vou peneirar tudo na mesma vasilha, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma receita dobrada, porque para mim compensa mais que eu já coloco para assar de uma vez no forno. Mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tudo anotado, tanto a receita dobrada como ela única, para que vocês possam fazer a quantidade que vocês quiserem. Vou mexer muito bem a farinha, o chocolate e o açúcar para que fique bem misturado. E eu vou abrir um espaço no centro da vasilha, porque agora eu vou adicionar o meu óleo. Vou usar na receita 300 ml de óleo. E vou utilizar 4 ovos inteiros. Vou mexer muito bem aqui no centro até que o meu ovo desapareça, porque na sequência eu vou usar água quente. Então o meu ovo ele tem que desaparecer, tá bom? Para que ele não cozinhe com a água quente. E olha só, o meu ovo desapareceu. Então agora eu vou adicionar 400 ml de água quente, não é fervendo, mas é bem quente, tá bom? E vou misturar bem. Aqui na receita eu vou usar 800 ml de água quente. Coloquei 400 e estou mexendo porque a minha vasilha ela não é muito grande, mas aqui eu sugiro que você tenha uma vasilha larga, tá bom? Para que você possa misturar muito bem os seus ingredientes. Como a minha vasilha não é tão grande assim, então eu coloco 400 ml, mexo um pouquinho e vou adicionar o restante da água na sequência. Vou adicionar o restante da água, que é mais 400 ml, totalizando 800 ml no total, e vou mexer muito bem, tá bom? Com calma, com paciência. No meu caso aqui, né, a minha vasilha não é tão espaçosa assim, então eu vou mexendo devagar e no final vai dar tudo certo. E você pode adicionar os 800 ml de água de uma vez, se a sua vasilha for grande, tá? E olha só, eu fiz 3 testes nessa massa usando chocolate em pó diferente. A primeira vez eu utilizei apenas o achocolatado Nescau e ficou uma massa marrom mais clarinho, porém muito saborosa. Da segunda vez eu coloquei metade do achocolatado Nescau e a outra metade chocolate em pó 35% cacau e ficou excelente. E agora eu mostro para vocês que a metade de achocolatado Nescau e a outra metade de chocolate em pó 50% cacau ou 55% cacau, ela fica excelente. Para finalizar, eu acrescentei 30 gramas de fermento em pó, fermento para bolo e 4 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Mexi delicadamente aqui o meu fermento e vou passar uma espátula em toda a lateral da minha vasilha e a minha massa está finalizada. Então, com esses testes que eu fiz, fica essa dica aí para vocês, para você usar o que tiver aí à sua disposição, que essas 3 formas dão muito certo. A forma que vou usar tem 38 centímetros de comprimento, com 27 de largura e 6 de altura. Vou despejar toda a minha massa e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Essa forma é bem grande e o meu bolo cresce bem. Vou levar o meu bolo para assar.
E enquanto a minha massa assa, eu vou preparar o meu recheio. Numa panela eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado. Aqui eu vou peneirar 3 colheres de sopa de chocolate em pó 55% cacau. Aqui você pode usar o 50% também, tá? Vou colocar 3 e vou mexer. Se precisar, eu vou colocar mais uma. Como esse chocolate é um pouco mais concentrado, eu vou fazer esse teste agora, tá bom? Mexo bem até que suma todo o pó. E aqui eu percebi que precisa de mais um pouquinho de chocolate, então vou colocar mais uma colher de sopa e peneirar. Mexi muito bem e ficou ótima a quantidade de chocolate que eu coloquei. Agora eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite e vou mexer muito bem. Eu mexo muito bem todos os ingredientes e depois só que eu vou levar em fogo médio para baixo, tá bom? Já levei a minha panela em fogo médio para baixo, estou mexendo sempre, vai aumentar o volume conforme vocês estão vendo, começou a ferver, esse volume vai reduzir. Depois que esse volume reduzir, eu vou contar de 3 a 4 minutos, tá bom? E vou desligar a minha panela. Aqui o volume já está diminuindo, então é a partir de agora que eu vou contar esses 3 minutos, de 3 a 4, tá bom? E eu vou mostrar o ponto para vocês como que ficou. E já se passaram 3 minutos e esse é o ponto que eu preciso, tá bom? Ele não fica em ponto de enrolar não, tá, gente? Como é para recheio do bolo de pote, então ele tem que ficar assim, porque depois que ele esfriar, ele vai encorpar. E olha só, gente, depois que eu tiro a minha panela do fogo, eu fico mexendo a cada 2 minutos para que ajude a resfriar esse meu brigadeiro. Eu não costumo colocar direto no refratário, mas se você já tem esse costume, você pode fazer dessa forma. Tirou do fogo, já coloca no refratário, cobre com um plástico filme, encostando direto no seu brigadeiro para que ele não crie uma película por cima. Eu gosto de fazer dessa forma, tá bom? Eu estou mostrando para vocês o jeito que eu gosto de fazer. Então, aqui ele já está bem friozinho, um morninho para frio, né? E eu vou passar agora um plástico filme, eu não preciso encostar no meu doce, porque ele já resfriou quase que 100%. Eu só vou cobrir para proteger, né, o meu doce e vou esperar ele esfriar 100%. E o meu bolo já assou, essa massa assa super rápido, ficou 40 minutos no forno, tá? E olha só que massa linda, gente, super fofinha, super delicada. E eu vou falar para vocês, o segredo para essa massa ter ficado tão fofinha e tão leve foi a junção do fermento em pó com o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, assim como o fermento em pó, ele tem a função de trazer mais ar e mais leveza para a massa, deixando ela mais fofinha, além de melhorar a coloração da massa. Aqui, como é uma massa de chocolate, ela ficou mais escurinha por conta do bicarbonato de sódio. Se eu tivesse usado apenas o chocolate 55% cacau ou 50%, essa massa teria ficado bem pretinha. E olha só como ela ficou bem fofinha, gente, olha só. E eu vou cortar mais um pedaço para que vocês possam ver como ela é macia e leve. Gente, essa massa, ela derrete na boca. Ela é super delicada, super leve. Ela tem, assim, uma umidade no ponto certo. Não é aquela massa seca. Ela é gostosa para comer até pura, gente. Super fofinha. Além de fofinha, saborosa, e olha como ela esfarela delicadamente, ela fica perfeita, viu, para fazer bolo no pote. Ela esfarela muito bem, porque tem algumas massas de chocolate que a gente faz que fica assim, aqueles pedacinhos na boca parecendo maçuda, né? Aquela massa bem pesada. E essa não, ela esfarela muito bem, fica super delicada na boca, ao pegar, para trabalhar com ela no pote, ela é muito boa, tá bom?
E claro, né, gente, essa massa não é só para bolo no pote, é para você fazer aí para um lanche da tarde, colocar um brigadeiro por cima, ela é perfeita. E o meu brigadeiro está 100% frio. Ele ficou assim, gente, bem cremoso, bem levinho, porque é assim que tem que ser um recheio para bolo no pote. E agora eu vou acrescentar nesse recheio chantilly. Aqui eu bati 200 ml de chantilly, mas eu vou usar apenas a metade desse chantilly. A outra metade eu vou colocar em outro recheio. Vou colocar um pouquinho, vou misturar, tá? E daqui a pouco eu coloco mais um pouquinho. Então, vai ser a metade daquele chantilly que eu bati. E por que que eu gosto de usar chantilly nos meus recheios? Aqui ele vai trazer leveza, vai deixar o meu recheio mais aerado, ele vai dar mais sabor para o meu recheio e vai dar volume. E olha como ele ficou perfeito e delicioso para o bolo no pote. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu monto o meu bolinho no pote. A primeira coisa que eu vou colocar é um pouco do recheio no fundo, apenas um pouquinho, apenas para dar um acabamento e para que o meu bolo grude bem, tá bom? Então fica assim, ó, o fundo todo coberto. Vou colocar 3 colheres de sopa de massa e vou pressionar com a mão, por isso que é muito importante usar a luva, tá bom? Pressiona um pouquinho, tá? E fica bem certinho assim. E agora eu vou regar a minha massa, tá bom? Aqui eu tenho leite, chocolate em pó e açúcar, tá bom? É muito simples para fazer essa calda. Vou regar o meu bolo e vou colocar uma generosa quantidade de recheio. Aqui no meio eu tenho que colocar mais recheio, tá bom? Bem generoso. E vou ajeitando com a minha colher menor para não ficar sujando muito as bordas do meu potinho. E o potinho já vai ficando assim, bem bonitinho. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de massa, umas 3 colheres de sopa e torno a pressionar com a mão, tá bom? Pressiono bem, molho novamente a minha massa com a minha calda. E coloco mais um pouco de recheio, tá bom? Vou finalizar aqui com recheio, não vou colocar muito, tá? Para depois não ficar transbordando na hora de fechar. E ainda vou finalizar com raspas de chocolate, tá bom? Já mostro para vocês que eu vou colocar raspas de chocolate aqui em cima. Aqui eu estou usando raspa de chocolate nobre meio amargo. Vou colocar em todos os potinhos e já mostro para vocês como que ficou. E assim ficaram os potinhos finalizados, tá bom? Já coloquei raspinha de chocolate em cima de todos. E agora eu vou tampar o meu potinho. Como esse meu potinho ele tem um lacre, né? Tem que tomar cuidado para não esquecer de colocar a finalização em cima, né? Se esquecer de colocar alguma coisa no potinho, depois fica difícil para abrir, porque eu vou ter que romper esse lacre, tá bom? Esse potinho é bem legal, ele é bem seguro para nós que fazemos o bolo e para o cliente, tá bom? Vou passar álcool 70% num guardanapo e vou higienizar todos os meus potinhos. Desta forma, a gente entrega um produto bem limpinho para o cliente, tá bom? E a minha mão aqui já está bem higienizada. Vou terminar de higienizar e já mostro para vocês como que eu vou finalizar. Potinhos higienizados, agora eu vou colocar uma etiqueta onde eu escrevo o nome do bolo, no caso bolo de chocolate, data de manipulação, data de validade e o meu nome. E na frente eu vou colocar a minha etiqueta personalizada, onde deixa muito mais atrativo, atraente o meu potinho para o cliente, tá bom? E assim ficaram os meus potinhos. O meu recheio me rendeu
13 potinhos e a minha massa me rendeu 25 potinhos, tá bom? Sendo 13 de chocolate, que eu estou mostrando aqui para vocês, e o restante de outro recheio que eu fiz. Vou ficando por aqui, espero muito que eu tenha contribuído com vocês. Curtam e se inscrevam, tchau!